Nós vamos conversar agora com o vice-presidente da Associação Brasileira da Manutenção Aeronáutica, Coronel Antônio Campos. Ele nos atende por videochamada. Coronel, muito boa noite. Obrigada pela atenção de nos atender. Obrigado a você. Boa noite a todos que estão assistindo o Jornalismo da Cidade Verde. Coronel, a gente quer saber mais informações sobre esse tipo de aeronave, né? Considerada uma aeronave menor, de pequeno porte, modelo mais ultraleve, e que teria aí todas as condições também de manutenções mais simples, digamos assim? Essas aeronaves elas são certificadas com um certificado especial de aeronavegabilidade. Elas não passam por uma certificação padrão, como as aeronaves comerciais, mas elas são certificadas, acompanhadas por um representante técnico durante sua fabricação. E essa aeronave, inclusive, né, que foi envolvida no acidente, ela é uma réplica de outras aeronaves que são, inclusive, produzidas em série. São o Piper PA-18, também conhecido aqui no Brasil como Paulistinha, e é utilizado, inclusive, em vários aeroclubes na formação de pilotos privados. A aeronave que vocês chamam de aviação experimental, é isso? Ela tem essa denominação de aviação experimental ou de construção amadora, é outra denominação também, porque ela é construída a partir ou de planos próprios, né, de um projeto próprio do construtor, ou de planos de um terceiro, que já são conhecidos, ou por meio de kits. Você compra o kit e monta o kit com a supervisão de um engenheiro e de um assistente técnico, e depois essa aeronave passa por um processo de certificação por meio do próprio engenheiro representante técnico, e por uma avaliação operacional, que basicamente é um voo de ensaio durante um certo tempo, e quando ela termina todo esse processo, ela recebe, então, um certificado especial de aeronavegabilidade, porque, por aquele motivo que eu falei, ela não passa pela certificação padrão de uma aeronave comercial, por exemplo. Tem, inclusive, por exemplo, o plano de voo dela, o piloto precisa informar a torre de controle do aeroporto em que se destina? Ele é uma aeronave que pode voar à noite ou só voa de dia? Tem limite de passageiros para esse tipo de aeronave? Sim, as aeronaves, por elas serem uma aeronave que passa por um processo de certificação mais simples, essas aeronaves elas têm muitas restrições operacionais, justamente para reduzir o risco, né, da operação dessa aeronave. Então, primeiramente, ela é uma aeronave que normalmente ela só tem dois ocupantes a bordo, o piloto e no máximo mais um passageiro. É uma aeronave que é limitada em questão de peso. O peso máximo dessas aeronaves hoje ele está na faixa de 750 quilos. E é uma aeronave que é limitada também a voo visual, ele não pode, na grande maioria, até existem aeronaves certificadas para voo por instrumento, mas a grande maioria é voo visual diurno, não pode operar noturno. E ela é operada por pilotos que não precisam ter a certificação de piloto privado. Ele tem uma certificação do que a gente chama de piloto aerodesportivo, que basicamente é o mesmo curso que faz o piloto privado, mas com as restrições operacionais de voo diurno e voo em condições visuais. Você não pode voar, por exemplo, em condições de meteorologia ruim, né? Você tem que estar com a condição de voo visual. Falar especificamente sobre o acidente, lógico, o senhor não acompanhou e só o CENIPA ou outros órgãos de investigação podem dizer as reais causas desse acidente, mas uma aeronave desse porte que perde uma hélice, significa o que exatamente? Uma perda de uma hélice em voo é uma ocorrência que ela é muito rara, porque ela depende de diversos fatores que não só entram em consideração no projeto da aeronave, na construção da aeronave, mas também durante as manutenções da aeronave. Por exemplo, a inspeção da hélice faz parte da inspeção diária que o piloto tem que fazer antes de decolar com a aeronave. Infelizmente, como todo acidente, acontecem fatores que o piloto às vezes não consegue identificar, né? E que esses fatores levam a esse tipo de problema. Uma perda de uma hélice em voo, a gente viu, eu cheguei a ter contato com os vídeos, porque além de ser um profissional de manutenção, eu sou piloto aerodesportivo, tenho uma aeronave aerodesportiva e participo também de associações aerodesportivas que trabalham com esse tipo de aeronave. Então, a gente vê que a aeronave estava planando, né? Ela continuou na sua razão de planeio, só que ela não tem mais propulsão. Então, ela não consegue, por exemplo, se manter no ar. Ela vai voar como se fosse um planador até chegar no solo. Na condição que ele estava, ali era talvez a opção mais segura que ele detectou próximo àquela área, de acordo com a condição que ele estava,
mas nessa condição, sem a hélice, o que acontece é que você perde a propulsão e você faz um pouso em emergência em voo planado, como se faz com um planador, né? Basicamente é isso que acontece. Eu, inclusive, já voei de planador no interior de São Paulo, em Rio Claro, e é um pouso até muito tranquilo, né? Ele tem ali a água equilibrando ali nas asas, e aí você, sem motor, você faz um pouso, mas bem diferente das circunstâncias, né, desse tipo de aeronave. Ele é algo absolutamente planejado mesmo, né? Exatamente. No caso dele foi um pouso em emergência e não um pouso planejado como é o de um planador. Mas, independente de não ser um planador, toda aeronave tem o que a gente chama de razão de planeio. Ela tem a capacidade de, mesmo sem propulsão, ela efetuar o voo controlado para que você consiga levá-la a uma situação em que ela vai causar menor dano, né? Primeiramente, a quem está no solo, essa vamos dizer, a prioridade que nós pensamos quando estamos voando é essa. Primeiramente, é salvar as pessoas que estão no solo, o patrimônio das pessoas que estão no solo. Em segundo lugar, se salvar, né? Salvar a sua vida, e se der, salvar a aeronave. Mas essa é a prioridade que a gente considera quando a gente está voando qualquer aeronave, não é só aeronave aerodesportiva. É isso, Coronel. Obrigada pela participação. O médico Jacinto Lai é um médico muito experiente na aviação, né? Há muito tempo ele tem aeronaves e gosta muito da aviação. A gente está aqui na torcida pela recuperação dele, também da Kelliane, que foi atingida nesse acidente. Eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigada. Boa noite. Com certeza. Obrigado a você e meus sentimentos à família das duas pessoas que se machucaram nesse acidente. Rezamos para que eles se recuperem o mais rápido possível. Isso Boa mesmo. Noite. Muito obrigada. É isso mesmo. A gente segue aqui na torcida, né, pela recuperação rápida, tanto do médico Jacinto, como também da Kelliane, a manicure atingida nesse acidente.